Fala, meus amados, onde eu tô? Eita! Deixa eu te falar uma coisa hoje. Existem fases da vida que parece que nós estamos sozinhos, né? Existem fases da vida que parece que Deus nos abandonou. E é porque nós não conseguimos mais ter uma resposta, é porque às vezes nós não conseguimos sentir o Espírito Santo de Deus, porque perdemos a sensibilidade, é porque as coisas estão dando errado. E eu poderia citar muito mais coisas aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, você está errado. O fato de você não sentir Deus e condicionar isso aos acontecimentos não significa que Deus te abandonou. Porque existe um versículo que contraria esse raciocínio. Por isso que todo raciocínio que não é bíblico vai fazer com que você sofra por crer errado. Pode uma mãe que amamanta abandonar o filho que gerou no seu ventre? E o Senhor diz assim: ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Deus não pode voltar atrás com suas promessas. Então existe uma promessa: jamais te abandonarei. Tá, então o que está acontecendo? O que está havendo? Por que eu sinto? Por que eu sinto que Deus me abandonou? Por que eu não consigo sentir a presença? Por que tudo está dando errado? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos enfrentando as consequências dos nossos atos. O pecado torna insensível. O pecado nos torna insensível. Às vezes nós perdemos a sensibilidade do Espírito porque perdemos a santidade que deveríamos estar exercendo. E mesmo assim, Deus não te abandonou. As coisas que estão acontecendo podem ser consequências, podem ser resultados de decisões erradas, de ações que você tomou. Mas elas vão passar. Você só precisa mudar o que você está fazendo. E a partir deste momento, caminhar para uma nova etapa. Porque ele disse: pode uma mãe que amamenta abandonar o filho que gerou no seu ventre? Não, ou sim. Mas ele fala: ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então pronto. Eu sei que é difícil passar por uma crise espiritual, envolvendo ou envolvido com outras crises que nós estamos passando, financeira, no casamento, nas amizades, na congregação, na saúde. Às vezes está tudo junto, mas ainda assim o Senhor jamais te abandonou. Você sabia disso? Então é só uma fase, é só um momento. Agora eu vou falar de algumas coisas que podem te ajudar a sair dessa situação, dessa escassez e de várias escassez que você pode estar passando em várias áreas da sua vida. Aprenda uma coisa aqui que eu vou te ensinar hoje. Escute isso. Nunca condicione a sua vida com Deus. Como assim? Deixa eu entender. Quando alguém peca contra você, você acaba pecando de volta. E a Bíblia diz: não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. O mal nos endivida, o pecado nos endivida, então nós ficamos endividados espiritualmente. E o que Paulo diz é assim: quando alguém peca contra vocês, essa pessoa está em dívida. Ó. Então, quando ele diz paguem o mal com o bem, significa que você está pagando a dívida dessa pessoa. E você não está se endividando. Preste atenção nisso. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E antes disso vem o quê? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Vai santificar o nome de Deus, fazendo o que é certo.
E a santificação do nome de Deus faz com que ele desça. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou agora, seja feita a tua vontade, na terra, como é no céu. Então, o que eu tenho feito com o pecado que se é cometido contra mim? Será que eu tenho devolvido o pecado? Então eu sou endividado também. E é isso que o inimigo quer. Então você acaba sofrendo os juízos de Deus por um período, para que você aprenda a como lidar com toda e qualquer situação, para que o nome de Deus seja exaltado, santificado. E é nos momentos mais difíceis que Deus nos prova. É quando nós temos que mostrar o quanto nós somos espirituais, que às vezes nós mostramos o quanto somos carnais. E a Bíblia diz que o que semeia da carne colherá ruína. Então eu sei que de repente você vai ouvir esse vídeo e vai refletir, olha, de fato eu não paguei o mal com o bem. Quando me ofenderam, eu ofendi. Quando fizeram mal para mim, eu fiz mal. Quando falaram mal de mim, eu também falei. Quando eu tive a oportunidade de fazer o bem, até contra quem me fez mal, eu decidi não fazer. Então, agora você vai precisar fazer uma coisa muito simples. Se arrepender, pedir perdão e voltar a fazer o que é certo. E eu tenho certeza que você vai ser cheio do Espírito. Eu tenho certeza que as áreas que estão mal resolvidas, Deus vai resolver. Eu tenho certeza que aonde haverá escassez, já não haverá mais, haverá provisão. Mas Deus só pode derramar essas coisas quando você consertar essas áreas que estão em débito. Você está inadimplente, então você precisa agora ganhar crédito no reino. Fácil, eu sei do que eu estou falando. E não se preocupe, faça isso. Faça uma oração. Tenha um período de oração. Não peça para Deus te abençoar, peça para Deus te mostrar as áreas que você precisa corrigir. E eu tenho certeza absoluta. Corrija essas áreas e espere só o tempo certo para Deus começar a derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Entenda isso. Então, eu vou te explicar mais algumas coisas para você entender melhor. Quando eu digo assim, eu pequei porque ele pecou, eu fiz porque ele fez, eu não queria fazer, mas eu só fiz por causa dele. Você está condicionando a sua vida ao comportamento de outras pessoas. E você não está condicionando a sua vida ao que a palavra diz. Então você coloca uma condição para servir a Deus. Você coloca uma condição para ser santo. E também você coloca uma condição para ser abençoado. Então se as pessoas pecam, você acaba condicionando o seu pecado ao pecado do outro. Eu pequei por causa dele. Então a condição de você ser santo só vai acontecer quando alguém for santo como você. Você está condicionado ao comportamento de outra pessoa. Você coloca uma condição para pecar. E o amor de Deus é incondicional. E esse amor que deve estar em você, que deve estar em mim. Quando alguém faz mal para mim, eu não condiciono. Porque eu tenho um amor incondicional. Por isso que eu tenho que amar até quem me odeia. Quer mais? Vou te dar uma palavra aqui que é para doer um pouquinho, mas não se preocupa. É igual bezetacil, depois faz bem. Quando você fala que peca, porque o outro pecou, principalmente nos relacionamentos conjugais. Não tem como eu fazer isso porque o meu marido é assim. Não tem como eu fazer aquilo porque a minha esposa é desse jeito. Então você está condicionando. Sabe o que vai acontecer? Eu vou trabalhar um pouco no seu ego. Desculpa, eu preciso falar. Quando você pedir para Deus te abençoar, faz o mesmo. Deus só me abençoa, mas primeiro abençoa aquela pessoa. Se ela não for abençoada, não me abençoa. Isso a gente não faz, então mostra que nós somos egoístas. Porque quando nós pecamos, nós condicionamos, mas na hora de ser abençoado, aí nós não queremos condicionar. Não, só me abençoa se tu abençoar ele, senão não. Então é isso. O que eu quero te dizer hoje? 9 minutos aqui, eu não quero me prolongar muito. Não condicione a sua vida espiritual. Não condicione seus relacionamentos. Porque assim você vai estar condicionando as suas bênçãos. Ou não. Faça o que Deus te mandou fazer, independente do que estão fazendo. Entende isso? E eu vou terminar com um versículo, para você entender aonde eu quero chegar.
A Bíblia diz que no dia do juízo, cada um dará conta do seu próprio procedimento. E se você disser para Deus que fez porque o outro fez, não vai adiantar, sabe por quê? Porque tem outro versículo que respalda a minha fala. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ponto. Aqui está definido nossa pregação. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém peca contra você e isso é motivo para você devolver o pecado, você não negou a si mesmo. Deus só te mostrou que por causa de qualquer motivo você nega Cristo. Eu sei que é difícil, eu também faço isso, não se preocupe. Mas eu tenho que me arrepender, tenho que reconhecer e continuar crescendo até que eu consiga mudar, para que Deus possa derramar mais bênçãos sobre mim. Existem muitas bênçãos, não é poucas, muitas bênçãos. Escute o que eu estou falando, que você é profético. Que Deus ainda não derramou sobre a sua vida, porque você ainda não está capacitado e nem maduro para receber. A maturidade espiritual tem a ver com o que eu estou falando aqui. Quando as pessoas fizerem mal para você, isso não te dá o direito de devolver o mal. Você tem o dever de amar e o direito de ser amado. Então, se você quer que Deus derrame do amor dele sobre você, da provisão sobre você, obedeça o que a palavra diz e não se incline às suas vontades carnais. Eu sei que é difícil, mas se isso acontecer, ainda assim, você pode pedir perdão para Deus, pode se arrepender e Deus pode mudar toda e qualquer situação. Basta uma atitude correta nossa, basta uma mente modificada em direção aos propósitos que a palavra diz que tem que ser. Então deixa eu te falar uma coisa, uma palavra de esperança para você. Nada dura para sempre. Todo deserto tem um fim. E todo deserto tem um propósito, que é te ensinar. Então deixa eu te falar uma coisa. Não é persuasivo. As coisas podem mudar nessa semana mesmo. Ó. É só virar uma chave na sua mentalidade e tudo muda. Sabe por que eu te falo isso? Porque isso aconteceu comigo. Uma mudança na sua mentalidade, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é eterno, então Deus não tem tempo. E Deus é espírito, Deus não é carne. Então se Deus é eterno, Ele pode trabalhar nos tempos. Então a tua bênção pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a um mês. Não determine quando Deus vai te abençoar. Determine quando você vai ter uma atitude de mudança. E aí as bênçãos serão derramadas no tempo de Deus. Então, não se preocupe com essa situação de uma maneira que você acabe perdendo o sono. Mas se preocupe em alcançar o reino para que Deus possa descer e te abençoar. E mudar essa situação que você está vivendo. E isso não depende daqui a um ano, não depende daqui a um mês. Depende de uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, de uma atitude. E aí sim, tudo pode acontecer. Não esqueça, Deus nunca te abandonou. Não é porque você não está sentindo que Deus está longe de você, não. A insensibilidade faz isso. Às vezes nós estamos insensíveis ao Espírito, porque estamos sucumbidos de muitos problemas. E hoje a palavra é essa. Não condicione a sua vida ao comportamento alheio. Condicione a Deus e obedeça para que assim, o que Ele tem para você seja derramado a qualquer momento. E que Deus te abençoe.